Quando eu atendo crianças cujos pais são separados, uma preocupação muito comum e é algo muito presente é a questão do desalinhamento entre as práticas disciplinares, as práticas educativas em relação à criação da criança. E eu vejo que os pais ficam muito angustiados. Também ficaria, principalmente se eu estivesse vendo meu filho com alguma dificuldade e tivesse sentido que existe alguma dificuldade de comunicação, que existe alguma dificuldade de alinhamento em relação às práticas parentais, eu também ficaria preocupado. Mas olha que coisa interessante que aconteceu hoje. É algo que eu já defendia, já compartilhava com algumas mães, e eu comprovei minha tese mais uma vez hoje. Eu estava fazendo um atendimento aqui com um pai, e ele é separado da mãe da minha paciente, né, dessa criança que eu acompanho. E a gente conversando, né, sobre uma das coisas que a gente estava conversando foi exatamente essa dificuldade de alinhar as rotinas entre duas casas diferentes. Primeiro porque são pessoas diferentes naquele ambiente, é um ambiente diferente, então assim, tudo isso acaba que afeta de alguma maneira o comportamento da criança, do adolescente. Eles conseguem fazer uma leitura de cenário muito bem feita e eles vão se adaptando, vão lutando com as armas que eles têm, né? E a gente conversando, né, sobre isso, eu falei assim, poxa, mas vamos trabalhar, vamos fazer trabalhos paralelos, eu vou organizar para que a evolução não se perca entre uma casa e outra. Vamos ajustar a velocidade, né? Se numa casa eu vejo que a criança ou o adolescente consegue avançar mais, eu vou avançar mais naquele ambiente. Se eu vejo que em outro ambiente o ritmo de evolução é um pouco mais lento, eu também vou segurar, para que seja compatível. E aí eu disse uma coisa que logo depois foi confirmada por esse próprio pai. Eu falei, mas não se preocupe, que mesmo havendo essa disparidade na velocidade de evolução em relação às práticas parentais, o comportamento ele vai acabar sendo generalizado, porque vai existir uma constante, que é a exigência do comportamento. Mesmo que numa intensidade diferente em algum momento, existe essa exigência do comportamento dessa criança, desse adolescente. Então, uma hora, esses comportamentos que acontecem num ambiente e não acontecem em outro ambiente, vão se generalizar e vão passar a acontecer nos dois ambientes. E momentos depois, foi exatamente isso que eu ouvi. Sem saber, esse pai fez um relato de que essa criança, essa adolescente, teve um comportamento que foi aprendido, que foi estimulado dentro daquela casa, e essa pessoa em questão, que eu acompanho, levou esse comportamento de um ambiente para o outro. Então, um comportamento que só acontecia inicialmente na casa do pai, se tornou foi tão bem construído, que ele começou a dar sinais de generalização, porque saiu da casa do pai e foi para a casa da mãe. E eu estava dizendo para ele, a tendência é que isso aconteça com vários outros comportamentos, porque vai se tornar uma constante agir dessa maneira. Então, para você aí que é mãe, que é pai, que é divorciada, que é separada, que o filho transita entre dois ambientes, com regras diferentes, com estímulos parentais diferentes, se houver consistência, mínimo de consistência, se houver uma direção em relação ao comportamento que vai ser estimulado, ao comportamento que vai ser desencorajado, pelo menos em relação ao trabalho terapêutico, né? Se cada um, à sua maneira, buscar esse objetivo, fique tranquilo que seu filho, sua filha, vai chegar lá. Talvez numa velocidade diferente da que você gostaria, mas vai chegar. E aí eu queria saber, qual é a sua realidade? Você é mãe ou pai separado, divorciada? Você mora com seu filho, com sua filha? Seu filho ou sua filha mora com o seu ex-companheiro, com sua ex-companheira? Você tem essa preocupação de como fazer os comportamentos acontecerem nos dois ambientes, fazer com que esses comportamentos se generalizem? Me conta aqui pra gente trocar figurinhas.